Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para colocar aqui um tema de discussão, né? Sobre por que o operacional de traders profissionais não funcionam para você e para mim, ou para grande parte de pessoas do varejo que operam tipo part-time, né? E o que difere os profissionais e nós, eu acho que são esses 6 pontos aqui, principalmente. A questão do tempo, a questão da grana, a questão dos recursos, as questões de informações, operacional e emocional. Tá? Eu vou estar explicando isso aqui em detalhes. Primeiro, a questão do tempo. Né? Tempo para ficar acompanhando notícias. Cara, se você trabalha, você tem uma limitação ali de 8 horas, né? Durante o dia que você tem que trabalhar. Você não pode ficar acompanhando notícias direto, né? Porém, trader profissional, se eles quiserem, eles podem, certo? A questão da tela é igual. Eu, como trabalho, eu também não posso ficar na tela pegado o dia inteiro, certo? Agora, traders profissionais têm. É o trabalho deles, né? Ficar na tela. Terceiro ponto, escrever diários, analisar os traders. Os profissionais têm tempo para isso, né? Aliás, eles têm uma certa flexibilidade para poder controlar o tempo que eles utilizam para essas 3 atividades aqui. Agora, vocês, no varejo, ou eu, né, nós temos limitações. E só para fazer uma análise assim de rotina, né? Coloquei aqui ó, no lado esquerdo as horas, né? O trader profissional e o trader part-time. Vamos supor que aqui que o profissional, a pessoa acorda aqui às 6 horas da manhã, na mesma hora, né? Toma o café da manhã às 7 e já está vendo as notícias, né? Isso aí, até aqui, tanto o trader part-time como eu e você, e o profissional também, conseguem manter a mesma rotina. Só que a partir daqui, ó, enquanto nós vamos para o trabalho, começamos a trabalhar, né? O pessoal já fica na notícias, fica preparando o trader que ele vai fazer no dia, né? Ele vai tradar na parte da manhã, que na verdade grande parte dos traders profissionais fazem as metas deles na parte da manhã, né? Onde tem mais volatilidade. Então aqui, enquanto eles fazem os trades aqui, nós estamos trabalhando, certo? Aí talvez na hora do almoço aqui, ó, que eles estão descansando, é o que nós temos aí o tempo para operar. Só que esse tempo aqui para operar é um tempo horrível. Por quê? Porque a hora do almoço é onde os institucionais, os profissionais foram almoçar, mercado não tem liquidez, normalmente perde aí a tendência que ele estava seguindo na parte da manhã, né? E não sabemos para onde vai. Então fica bem complicado operar nessa hora aqui, né? Aí depois do almoço, os profissionais eles vão fazer os diários do trade dele, a revisão dos trades, a análise desses trades, certo? Uh, os que trabalham em instituições como a XP ou essas, como é que LS, eu não sei o nome aí das instituições, mas eles fazem as reuniões de equipe, né? Eles fazem as análises do cenário econômico, eles emitem os relatórios, né? Aí para todo mundo ver e tal, né? Nessa parte da tarde. E a gente trabalhando. Talvez aqui, às 3 da tarde, a gente tem aí os 15 minutinhos de descanso que a gente vai lá e para apertar o botão, que também não é o melhor horário, né? Aí depois, normalmente aqui às 6 horas da tarde acaba tudo, né? Alguns se movimentam, vão para casa e tal. Às 7, às 8 aí tá a janta, não tem trabalho nessas horas, né? Não tem mercado também. E talvez a partir daqui das 8 até as 10, 11, é onde o pessoal, os profissionais, ficam atrás de notícia e preparação do trade do próximo dia. Que é também aí nós temos esse horário para poder fazer alguma coisa, né? Mas resumindo, ó, o trader profissional, ele está pegado na tela, ele está atrás de notícia, ele está operando 12 horas por dia, certo? E você ou eu aí no varejo? 4 horas talvez no máximo? Uma diferença bem grande, né? Segundo ponto, a questão da grana. Primeiro a quem pertence, né? Eu, você, nós estamos operando aí com a grana nossa, né? Dinheiro nosso, né? Só que os institucionais, ou essas pessoas que estão, tipo, empregadas na XP ou em todas essas casas de análises e tal, elas recebem salário, né? E então, o trabalho delas é fazer esses trades, é emitir os relatórios, é apresentar informação financeira aí para o povão, que é para a gente, né? Então, assim,
Dinheiro excedente da renda de outro negócio. Como eu expliquei agora, esse pessoal tem um salário, eles estão trabalhando com o dinheiro que ele recebeu de outro lado, né? Tem os YouTubers aí que eles recebem o dinheiro do YouTube e mostram aí como vou operar, ou fazem cursos e tal, mas a principal renda deles, eles vêm da onde? Desses YouTube, do marketing, né? Não é do próprio trade. E o terceiro ponto, dinheiro de terceiros, né? Como aí os gestores de fundos institucionais, eles gestionam dinheiro de terceiros, né? De pessoas que colocam dinheiro no fundo. Não é dinheiro próprio deles, né? Então aí tem uma diferença, né? E a questão dos valores. Eu, você, talvez 300 mil, 500 mil, sei lá, talvez menos, 50 mil. É o que nós temos aí na poupança, certo? Porém, os profissionais institucionais, eles geram aí bilhões, milhões de dinheiro que está aí no fundo deles, né? Então é uma diferença aqui enorme também, certo? Terceiro ponto, a questão de recursos. Quando eu estou falando aqui de recursos, eu estou falando do computador, do CPU, memória, placa de vídeo, né? Os caras que operam profissionalmente, eles têm aí as máquinas da NASA, né? Segundo ponto, ambiente, internet, eletricidade. Cara, você está em casa aqui, você não vai ter um gerador de eletricidade para caso a eletricidade cair, né? Mas você acha que esses caras não têm? Ou a questão da internet é igual, você acha que eles não têm uma segunda linha? Eu não tenho aqui em casa, mas eu sei que eles têm, né? Terceiro ponto aqui é a distância física, né? Entre você e a corretora, ou eu e a corretora. Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que, profissionais, né? Que eles alugam ali edifícios perto da Bolsa de Nova York para poder ganhar milésimos de segundos na transação, né? De compra e venda de ações ou de opções ou do que seja. Então, assim, nesse sentido aqui também nós estamos perdendo feio, né? Outro ponto é as informações, né? Institucionais e tal, todo mundo sabe que eles têm informações privilegiadas, né? Até por isso mesmo, quando algumas ações caem de uma forma expressiva, eles, antes de cair dessa forma expressiva, eles têm algum movimento ali bem sigiloso, né? Mas todo mundo sabe que esse pessoal tem informação privilegiada que eu e você aí no varejo não tem, certo? Segundo ponto, em tempo real. Pô, esses caras têm as plataformas lá da Bloomberg, tem a porra toda lá que eles recebem toda a informação em tempo real, né? Agora nós aqui no varejo nós precisamos aí que a Globo ou a Folha, a G1 coloque alguma coisa lá na internet pra gente ficar sabendo, certo? Então tem um lag aí, uma diferença de tempo bastante grande, né? E o terceiro ponto é a questão de distrações e foco, né? Que é assim, mídia social, por exemplo. No nosso caso aqui no varejo, uma das fontes das informações que nós temos, né, quase em tempo real, porém tem uma certa questão no sentido de acuracidade, né, são as mídias sociais. Os Twitters, os WhatsApp, o que o pessoal está olhando aí, né? Só que, pô, essas informações aí não são informações que você tem certeza de que aquilo está certo, né? Pode ser fake news aí facilmente, né? E muitas vezes a gente acaba até tirando o nosso foco, né? Por exemplo, a gente estava olhando lá num banco, numa YouTube lá, apareceu um cara lá no WhatsApp falando que o Cielo está subindo de uma forma absurda. Pô, incomoda, a gente tem que dar uma olhadinha na Cielo também, né? Então, assim, a questão das distrações e foco também é um problema, né? E nessa questão de foco, eu colocaria até outro ponto, porque assim, vamos supor que você está operando lá na sua mesinha de trabalho e tal, vem ali um infeliz te perguntar, senhor tal, como é que você coloca esse negócio aqui no Excel? Puta que pariu, né? Vai perguntar ali pro vizinho que ele também sabe, né? Mas o fato é que isso aí distrai muito o foco da gente, né? Outro ponto é a questão do operacional. Aqui, ó. Esse pessoal que é profissional, eles estão olhando a tela direto, como eu expliquei ali, no mínimo 12 horas ao dia, né? Então, assim, o tempo de análise deles é muito rápido. Lá bate o olho na tela ali, clicou o botão, já era, né? Agora, um cara que não é um profissional, né? Ele tem que ver a tela,
Ele tem que ver aí os outros time frames, ele tem que dar uma riscada ali, colocar umas linhas no gráfico, ele tem que ter um montão de coisas que o cara tem que fazer, né? Agora um profissional, ele consegue bater o olho e saber o que está ocorrendo aí em outros time frames. Então ele não vai ficar mudando a tela, ele não vai ficar riscando ali o negócio, né? Então tem uma grande diferença no tempo de análise, né, dos papéis para entrar ou não. De novo, a curiosidade e rapidez nas entradas e saídas, né? Aqui nos Estados Unidos tem muita gente que coloca aí aqueles shortcuts no teclado, né, para facilitar e fazer com que a operação seja mais rápida, né? E o terceiro ponto, os erros que se cometem aí na boletada, né? Para um principiante, uma pessoa que está começando agora, é bem normal errar a boleta, né? Pô, eu ia colocar um loss stop e acabei fechando a operação. Acontece, né? E principalmente acontece quando você está, sei lá, distraído, né? Porque você está operando ali no trabalho, alguém te chama, alguma coisa, teu chefe vem e aparece na tua mesa ali e ferrou, né? O último ponto aqui é a questão da emocional, né? Ganho e perda de confiança. Isso aqui o que que é? Pô, a gente aqui no varejo, a gente ganha, pô, que legal, né? A gente se emociona, pô. Aí a gente vê o pessoal lá no Twitter, falou, ah, ganhei 400 mil reais, ganhei não sei quantos milhões. Nossa, o cara é bom pra caralho. A gente fica com essa sensação, né? E só que acontece que, tá, nesse momento ele pode ter ganhado. E na próxima operação, né? Se o cara colocou, o cara foi honesto e colocou lá todas as boletadas que ele fez, né? Certeza que não é 100% de acerto, isso não existe, né? Todo mundo sabe disso, certo? E só que no nosso caso aqui, nós estamos apostando o nosso dinheiro, certo? A gente vai lá, coloca o dinheiro numa operação, perdeu, porra, o que eu fiz de errado? Acaba influenciando a nossa confiança, né, no operacional. Então, nesse sentido, aí é até, né, bom ter, aí, ter um mentor, né, nesse caso. Né? Outro ponto aqui é o objetivo do trade. Né? Um profissional individual que opera mesmo, opera para ganhar, trabalha só no trade, né? Não vende é, visualizações no YouTube, não vende curso, né? O trade é o ganha-pão do cara, né? Então ele tem que fazer dinheiro aí. Né? Então aqui o cara está apostando, né? Apesar que é muito raro hoje em dia ter só um cara que só opera, tá? Isso aí eu acho que não. Nem aqui nos Estados Unidos, eu conheço muito poucos, tá? Talvez o Mark Minervini, ou esses traders aí que são bastante reconhecidos, né? Aí tem os institucionais, né? Que na verdade eles operam dinheiro dos outros. O fundo caiu, perdeu 60%. Foda-se, não é meu dinheiro, é dinheiro dos caras que arriscaram e botaram dinheiro no fundo, né? Eu errei a operação, só. Mas sigo ganhando meu salário, sigo ganhando ali a porcentagem de administração desse fundo, e para mim não doeu nada, né? E no nosso caso aqui, que é part-time, nosso caso aqui é poupança, certo? Nós estamos ali colocando dinheiro ali na bolsa de valores, em ações e tal, para ganhar dinheiro, claro, mas alguns têm umas esperanças aí de ficar rico de uma forma exponencial muito rápida, né? Que eu acho que não é o viés, não deveria ser o objetivo. E a grande parte do objetivo deveria ser tipo poupança, né? Uma poupança que tem uma rentabilidade melhor e com um risco maior também, né? Então tem essa parte aqui do emocional que é diferente também, né? E resumindo aqui, né? Afinal, pô, falou disso, falou de aquilo, emocional, operacional, é tempo, é tal. E o que a gente tem que pensar? Bom, o que eu acho, tá? Isso aqui é bem pessoal, um ponto de vista que eu tenho, né? Primeiro, eu tenho que ir com a premissa de que eu não posso operar como um trader profissional. Por quê? Porque eu já expliquei que eu tenho restrições no tempo, eu tenho restrições na grana, eu tenho restrições nos recursos, eu tenho restrições em tudo, certo? E como é que eu vou querer operar como um profissional se eu não tenho as mínimas condições para ficar operando da mesma forma, certo? Nós não estamos nem falando da capacidade de operar do cara. Estamos falando de restrições que são coisas físicas, certo? Aí
E outros pontos aqui, então, o que eu acho, né? Primeiro que a gente tem que pensar, baseado nessa premissa aqui de que eu não vou operar como profissional, eu tenho que pensar em como eu vou otimizar o meu tempo para operar melhor, né? Usar alarmes, talvez, certo? Fazer as análises à noite, para de manhã, quando o mercado abrir lá, eu ir lá só e clicar, também é uma forma, né? Segundo ponto, operar em time frames maiores. Eu não posso querer ser aí um day trader, certo? Sendo que eu não tenho tempo para operar durante o dia. Isso é impossível, certo? Então, assim, operar aí no diário, no mínimo, no semanal, tá? Isso aqui é um ponto importante. Terceiro ponto, focar mais nos fundamentos e nos investimentos, né? Ao invés de ter uma mentalidade de como trader, talvez a mentalidade de como investidor seria uma mentalidade mais correta, né? E não estou falando que os ganhos como investimento tem que ser menor que os ganhos de um trader, certo? Um dos mais legendários é o Warren Buffett. O cara é trader? Não, o cara é investidor, certo? E muitos desses grandes investidores ou grandes traders, eles não são traders, eles têm investimentos, né? Então, assim, talvez focar aqui na parte mais fundamentalista do negócio, né? Quarto ponto é olhar em porcentagens de ganho e perda e não em valores absolutos. Isso aqui é o que eu vejo muito aí, ganhei 5 mil, ganhei 10 mil, ganhei 50 mil, ganhei 500 mil, tá, beleza. Mas quanto você colocou ali para você ganhar esses 500 mil? Quanto foi o seu stop loss? Certo? Então, gente, isso aqui é muito importante também não se enganar, porque valores absolutos, né, não significa muita coisa. Por exemplo, se eu colocar lá numa operação 1 milhão e ganhar 30 mil nessa operação, é muito dinheiro? Não é, pô, né? Então, esse ponto de vista aqui também é muito importante, né? O quinto ponto aqui é não correr atrás de calls de terceiros, tá? Por quê? Porque o trader profissional está operando em time frame diferente, certo? Ele tem um operacional diferente, certo? Ele não tem as restrições que você tem, certo? Então, acabou, né? Se ele quiser fechar a operação, ele fecha a operação quando ele quiser. Agora, você que está trabalhando, você não vai conseguir fechar a operação, né? Sexto ponto, e lembrar sempre do seu ganha-pão principal, né? Se você está trabalhando, você recebe o seu salário é o seu principal ganha-pão. Você tem que dar foco a isso aí. Pelo menos aí, 80% do seu tempo, né, no trabalho, você tem que estar focado nisso aí, certo? E o resto é investimento. Você pode usar aí para fazer as análises técnicas, fundamentalistas ou o que seja, para operar, né? Mas esse ponto aqui é um ponto que o pessoal aí começa a perder recentemente, pelo que eu vejo, né? Até por mim mesmo, né? Porque eu estou fazendo home office aqui. Eu acho que muitas pessoas seguem fazendo também. Eu não sei se ainda aí no Brasil o negócio do Covid está pegando forte, né? Mas eu não sei se estão liberando aí o mercado por causa do Bolsonaro. Mas o fato é que a gente tem que lembrar do nosso ganha-pão principal, né? Focar no nosso trabalho, trazer resultado para o nosso trabalho, né? E a parte do nosso trabalho, a gente pode usar o dinheiro que a gente ganhou excedente para os investimentos. Claro que sim, né? Então esse é o que eu acho, tá, pessoal? Bom, era isso que eu queria passar aí para vocês hoje, né? A minha visão sobre a diferença do trader profissional aí e uma pessoa, né, que está aí no varejo, operando tipo part-time. Espero que gostaram. Se gostaram, por favor aí, subscreva o canal, ao sininho. Qualquer dúvida, crítica, estou sempre aberto, como sempre. E bota aí no comentário, me busca no WhatsApp. E espero que gostaram. Um grande abraço a todos e nos vemos aí na próxima.